E aí, galera, de volta ao programa Cruzeiro em Letras da FM. Fiquem ligados, daqui a pouco teremos entrevista também com Ana Studart. Vão preparar aí as suas perguntas. E vamos agora com os caminhos da palavra com Pietro Costa. Bom dia de novo, Pietro, mais uma vez. Amanhã é o aniversário dele, tá? Parabéns hoje também, entendeu? Antes da meia-noite eu vou mandar algo para ele também. É isso aí, Pietro. Opa. Grande Mauro, meu padrinho aqui da academia. Muito bacana. Bom dia, André, Andréia, ouvintes, né? Bom, pessoal, estamos se não me falham as contas, né, na 11ª edição do nossos Caminhos da Palavra. É sempre uma satisfação estar aqui com vocês, né? Trocar algumas ideias sobre esse mundo tão fantástico, né, da literatura, né? E, bom, o assunto que vai guiar o nosso raciocínio, nós começamos no último sábado, né, e pretendemos concluir nesse a formação do leitor, a leitura e a vida intelectual, né? No último sábado nós falamos da leitura, né? Principalmente o que motiva o leitor, né? Eu falei muito da minha experiência pessoal. Eu considero assim que o leitor ele é movido por um desejo veemente de diálogo, né? Existe algum assunto que o anima, que o angustia, e ele procura ter um debate com alguém que considera interessante, né? Então, a leitura ela envolve esse interesse pelo diálogo. E essa conversa ela pode fluir de uma maneira prazerosa e proveitosa, ou ela pode ter algum ruído e acabar desandando, né? Aí, nesse caso, né, nós consideramos, né, que esse diálogo ele pode ser comprometido se o leitor ele tiver preconceitos muito arraigados, muito inflexíveis, né? Porque preconceitos todos temos, enquanto conceitos prévios, né, que podem se confirmar à medida que a gente vai se descobrindo o mundo, né? Então, se a gente tem uma visão muito fechada, isso pode interditar a conversa. E da outra ponta, do outro polo, se o escritor ele se valer de uma retórica muito vazia, ele for imbuído muito da vontade de catequizar o outro, de qualquer forma, né? Sem buscar uma conversa a partir de argumentos, a partir da lógica, a partir da troca de ideias, né? De maneira equivalente. Então, são condições para esse diálogo fluir, né? Bom, já entrando nos tópicos que eu preparei para hoje, né? A leitura ela é perpassada por diversos níveis. Então, você não vai ler da mesma forma o caderno de esportes de um determinado jornal e um livro filosófico, né? Por exemplo, Aristóteles, né? O Organon de Aristóteles, a Suma Teológica, a República de Platão, o Anti-Homo do Nietzsche. Enfim, existem gradações, né? Então, o primeiro passo é a gente reconhecer que existem níveis de leitura, né? Quando a obra ela é dotada de um nível maior de complexidade, por ser composta de termos técnicos, ter um pensamento, uma construção de raciocínio mais sofisticada, mais elaborada, é interessante o autor ter bagagem para fazer essa viagem, senão ele não vai ter condições, tá? Então, para a gente
ler, por exemplo, o Tractatus Lógico-Filosófico de Wittgenstein, você precisa ter uma base da tradição filosófica. Né? Você precisa ter algum manejo de filosofia da linguagem, de semiologia, só para dar um exemplo, né? Só para dar um exemplo. A teoria da argumentação, você precisa, né, de referenciais também, a interpretação, né, a teoria da interpretação, etc. E quando a obra tem essa robustez, esse nível maior de complexidade, uma das formas é você primeiro ter, como eu falei, essa noção, né, básica daqueles autores, daquelas referências, e outra situação que é interessante é fazer uma leitura inspecional, né? Que é aquela coisa de reconhecimento. Como é que se organiza o pensamento do autor, né? Pelo sumário, as referências bibliográficas, né? Que você vai, nessa leitura inspecional, de investigação, de reconhecimento, a gente vai verificar a companhia do autor, com quem ele anda aquele autor. Isso é importante. Com quem o autor anda, como se organiza o seu raciocínio, né? Como ele divide os temas para desenvolver a sua tese. Né? Isso é importante. Tem um livro precioso, né? Infelizmente, só o PDF, já citei o pedido, oportunamente eu trago para vocês, já solicitei o pedido pela internet. Adler, Como Ler Livros. Ele é um filósofo e estudioso estadunidense, né, que tem uma base assim, bem sofisticada, abalizada de Aristóteles, Tomás de Aquino e outros, né, e o intuito dele é realmente promover um resgate da tradição de ler bem. Ele vai mostrar vários caminhos, apontar diferentes formas para a gente se desenvolver nesse aspecto, né? E esse livro ele é dividido, ele é segmentado em 4 partes. A primeira, ele vai debater a leitura propriamente dita, né? E os 2 primeiros níveis de leitura, que é a leitura elementar, por exemplo, que você faz de um social, de uma revista esportiva, alguns quadrinhos, nem todos, né, que tem os quadrinhos mais cult e tal, né, nem todo quadrinho você vai conseguir uma leitura elementar. E a leitura inspecional, que eu já falei, que é a de reconhecimento, de investigação da obra como um todo, né. A segunda parte é o terceiro nível de leitura, que é o analítico, que aí é um nível de leitura de um grau mais elevado, que pressupõe o domínio de determinadas ferramentas, instrumentos conceituais, né? Assuntos também, né? Assuntos, exatamente, né? Como eu falei, o Tractatus Lógico-Filosófico de Wittgenstein a gente não vai ler numa sentada, né? Não tem como. Ou A Lei do Bem e do Mal, do Nietzsche e outras. Muito bom, muito bom. Na verdade, não vai ler numa sentada. A terceira parte, ele aborda, como li, diversos assuntos, né? Um debate avançado sobre os fins últimos, as finalidades da leitura, né? Então, assim que se divide o livro do Mortimer Adler. Como eu falei, então, é necessário ao leitor ele distinguir os níveis da leitura, né, e a finalidade da leitura. A finalidade de ler um quadrinho, um gibi, é diferente muitas vezes de ler um filosófico, uma obra de um nível mais abstrato, mais denso, né? Aí temos a leitura para entender, que é diferente da leitura informativa. Sim. E aí é importante salientar que muito se fala de maneira, às vezes até banalizada, da leitura dinâmica.
A leitura dinâmica, ela tem os seus méritos, bastante útil, mas há que se salientar que a sua eficácia é limitada. A leitura dinâmica ela não vai ter funcionalidade para obras que requerem um domínio mais analítico, mais rigoroso. Mais profundo, né? Leitura dinâmica para textos mais corriqueiros, mais básicos, jornais, revistas sobre amenidades, etc. Ok. Né? Obras técnicas do direito, da filosofia. Google Assistente aqui é perigoso. Do direito, da filosofia, da psicanálise, etc. De domínios do conhecimento mais especializados, né? Ela já pode não ser tão eficaz. Né? Exatamente. Né? Isso é importante salientar. Uma outra questão aqui que eu acho importante frisar, né? A fluência da leitura. A gente não pode, em nenhum aspecto, deixar para trás, digamos assim, nesse caminhar do conhecimento, né? A gente não pode deixar para trás aquilo que ficou bem claro, que ficou obscuro, etc. Né? Daí a necessidade da gente se munir de materiais de pesquisa, o escritor, né? Sim. Dicionários, né? Um bom dicionário, o Volpe é ótimo também, vocabulário ortográfico, né? Fazer um agradecimento aqui ao nosso querido Domingos. Muito bem lembrado, com certeza. Domingos, que me orientou muito bem. Domingos, muito obrigado pelas suas orientações. Agradeço algumas das obras que você me Domingos também da Academia Cruzeirense de Letras, um grande poeta. Né? E foi uma das palavras do Domingos, né? Durante nossas conversas na Feira do Livro, foi essa. Justamente. A importância da gente ter uma fonte de pesquisa fidedigna, que vai nos dar um respaldo, né? Incrível, né? Confiável. Né? E justamente, então, sob pena de prejudicar a fluência da leitura. A gente precisa ter boas companhias, né? No sentido de dicionários, de sinônimos, dicionários de antônimos, inclusive, né? Obras gramaticais reconhecidas, né? Porque o bom escritor e o bom leitor, eu vou colocar, realmente esse Google está me perseguindo, vou colocar no modo avião aqui para ele viajar bem longe. Bem longe dali. Pronto. Então a gente precisa ter essas boas companhias. Porque o bom leitor e o escritor, não adianta, ele precisa ter uma intimidade com os níveis, os diversos níveis que se desdobra a língua, a sintaxe, a semântica e a pragmática. O bom leitor e o bom escritor precisa ser fluente para não prejudicar a fluência da sua leitura, do seu conhecimento, a sintaxe, que é a relação entre os signos, a semântica, o signo e o seu significado conotativo e denotativo, e a pragmática, que é a relação da palavra, do signo, com o contexto social. A gente precisa estar realmente antenado sobre essas questões. Tá tudo bem? Falta mais ou menos quanto? 1 minuto. Não tão tranquilo assim, mas tá dentro Não, pode seguir, pode terminar aí a sua. Vamos lá. Outra orientação assim, que eu acho preciosa mesmo do Mortimer Adler, é sobre que a leitura ela deve ser benevolente. Né? Benevolente no sentido assim, não de eu vou ler qualquer coisa, mas da gente não condenar prima facie, à primeira vista, determinado autor se não concorda com ele ou se ele cometeu algum errinho, beleza. Algum errinho no conjunto de suas ideias, etc. Né? E a questão também de às vezes criticar, desculpa. Não, claro. Criticar um escritor que você nem leu, ou algo que você não leu, dizendo assim, isso é muito ruim, não sei o quê. Pô, você já leu? Não, opinião de não sei quem. Não, leia. Tem a sua opinião. E leia mais de uma vez, né, Mauro? Sabe? Tem uma opinião, porque às vezes
Eu falo isso porque às vezes tem muito, né, vamos aqui citar, que eu não considero escritor, e muito mais um escritor de autoajuda, mas porém muita gente gosta e lê, o próprio Paulo Coelho. Ele é muito criticado dentro do Brasil e muitas vezes as pessoas criticam sem ler o que ele escreveu. Né? Simplesmente pelo simples fato, o Mauro comentou que é ruim, deve ser ruim mesmo. Não, não é por aí. E não só ele, outros escritores também, né? Essa questão que você está falando, né? Não ser também tão radical nesses critérios. O processo de formação da opinião, ele precisa ser criterioso. A gente não pode simplesmente se deixar levar pelo que alguém disse. Né? É uma questão de você desenvolver a sua autonomia, inclusive. Né? De você pesquisar. Você pode, às vezes, pelo que alguém disse, você pode até ser aquele que foi objeto da crítica. Exato. E muitas vezes você pode seguir por um caminho completamente inverso. E não, muito pelo contrário, esse autor é interessante, as suas fontes de pensamento são fidedignas, são críveis. Né? Então, assim, a leitura ser benevolente no sentido de não se deixar condenar, né, por determinados preconceitos. Com certeza. Né? E até porque determinados equívocos, eles não sabem a beleza do conjunto. Né? Claro. Então, ter essa benevolência na leitura. E finalizando, né, importante o estudo e hábitos para uma vida intelectual mais frutífera, nunca sejamos seduzidos pela consciência de que já sabemos o bastante. Aqui já um outro autor, que é também filósofo, né, um filósofo francês, estudioso, né, da cultura ocidental, né, e ele coloca, é o Sertilanges, né, ele fala aqui, o que vale acima de tudo é o querer, um querer profundo, querer ser alguém, chegar a alguma coisa, ser desde já, pelo desejo, esse alguém qualificado por seu ideal. Mergulhe todos os dias na fonte que sacia e volta a dar sede. Né? Então, a curiosidade é o motor do conhecimento. Né? Sim. E por último, a questão das anotações. Isso é precioso também. Né? Isso tem a ver com a execução do trabalho intelectual. Você fazer apontamentos, registros. Né? Às vezes, por que não fazer no próprio livro? Né? Porque a memória ela é fugidia. A memória é precária, a memória humana. Uhum. E ele coloca com muita proeza, eu achei muito interessante, ele coloca que os apontamentos, eu vou ler aqui, a anotação é a memória exterior, é a expansão da lembrança. Então, quando você está lendo um livro, eu particularmente gosto de folhear, de sentir o livro com intimidade, como se fosse a pessoa amada mesmo. Você ter essa relação de proximidade com o livro a ponto de poder fazer anotações, de riscar, sublinhar termos que você não conhece. Ter a liberdade exatamente, exatamente, essa intimidade. Isso eu acho muito interessante. É isso, pessoal. Agradeço a atenção de vocês. Relativa à questão do Pietro, primeiramente, gostei muito, na semana passada, quando ele começou a falar sobre esse assunto, e ele finalizou assim de uma maneira esplêndida, porque, como educador, né, a gente vê a questão da dificuldade da leitura entre os alunos. Nas bibliotecas de hoje, a gente vê que isso está mudando um pouquinho, justamente por tudo aquilo que o Pietro trouxe hoje. A questão da diversidade, os tipos de leituras diferentes. Hoje, várias editoras já estão, inclusive, fazendo livros de química, física, em formato de mangá, para trazer aqueles alunos que gostam mais do quadrinho para dentro de um contexto educacional. Perfeito. Né? E o Pietro, assim, ele foi fantástico nessa escolha do tema e na colocação dele para a nossa educação nos dias atuais, né? Porque nós estamos formando uma sociedade que não gosta muito de leitura. Mas a partir do momento que a gente começa a fazer a diversificação e trazer eles para dentro de um contexto e de um hábito, né? Que é o hábito da leitura e da busca da informação, nós começamos, de certa forma, a mudar essa cultura. E
né? Esse tema que o Pietro trouxe assim, foi uma coisa muito bacana, né? Pro nosso Não, é excelente você ter feito esse acréscimo, nessa complementação, porque eu acredito que nós, educadores e, né, que trabalhamos com literatura e outros, né, dentro da diversa gama que compõe os formadores de opinião, digamos assim, né, a gente tem que ter muito cuidado com a cultura manualesca, né? Se você quer formar leitores, é preciso fazer certas perguntas, né? Qual o nível de linguagem para o público, o perfil? Qual é o seu público-alvo? Qual o seu público-alvo? Qual o perfil do leitor para aquela abordagem? É preciso ter essa acessibilidade, né? Não pode ser uma cultura manualesca no sentido de regras, fórmulas prontas, né? Atentar para as subjetividades, para as singularidades. Isso é muito importante. Bem colocado. Maravilha. É isso aí, galera. Suas considerações? Bom, fico muito feliz por mais um momento com vocês, assim, a gente aqui com esse comprometimento, né, de dar visibilidade para a cultura, né, de mostrar talentos aqui da cidade de Brasília. Brasília é um grande celeiro das artes, da literatura, né? E é isso, contem com o nosso singelo trabalho, mas um trabalho honesto e bastante dedicado, isso vocês podem ter certeza. Muito obrigado, pessoal. É isso aí, parabéns aí, Pietro. Os caminhos da palavra, né? Pietro Costa, e daqui a pouco teremos um intervalo e voltaremos com a nossa entrevista, ok? Daqui a pouco voltaremos. Programa Cruzeiro em Letras na DF-FM.